gente vai falar sobre, principalmente, epilepsia, que de repente acontece na vida de uma criança. A febre ficou muito alta e ela teve, a gente, leigo, chama de epilepsia. Isso é epilepsia ou não? Excelente Essa convulsão. pergunta, excelente pergunta. Eu sempre falo, antes da gente saber de qualquer doença, a gente tem que entender o funcionamento normal do cérebro. Então, como os neurônios se comunicam, né? A gente se comunica através da linguagem, né? Os neurônios se comunicam através de circuitaria elétrica. Tá. Então, normalmente, se a gente pensa em movimentar o braço, a gente manda esse comando vai para o corpo e a gente faz o movimento. Se em algum momento no cérebro a gente tem uma descarga elétrica anormal, isso leva a uma crise convulsiva. Então, a epilepsia é uma doença, quando a pessoa costumeiramente tem as crises epilépticas. Então, só para a gente ter noção da diferença, né? Tem descargas elétricas, isso. E a depender de onde é essa descarga, o sintoma é diferente. Então, só para a gente entender a diferença, a crise convulsiva ou a crise epiléptica é um evento. Então, a pessoa pode ter tido uma descarga esporadicamente por algum motivo e isso nunca mais se repetir. Você deu um exemplo muito clássico, que é a convulsão febril. Sei lá, uma criança, ou até mesmo um adulto, mas a gente vê mais comum nas crianças, né, doutor? Nas crianças. O que é que acontece? Como o sistema nervoso da criança está se desenvolvendo, essa circuitaria elétrica dela é mais sensível. Então, se a temperatura aumenta muito, passa de 37,5, essa criança pode ter uma crise convulsiva. Porque o cérebro, a circuitaria está ainda em desenvolvimento e ela tem essa crise. Na maioria das vezes, a criança que tem crise convulsiva febril não significa que ela vai ter epilepsia. Não. Com o desenvolvimento do cérebro, na maioria das vezes, essa criança vai ter o desenvolvimento e essa sensibilidade dela pode voltar ao normal. De repente é um fato isolado. Na maioria das vezes Isso é um fator de risco, sim. É uma criança que vai precisar de acompanhamento com o neurologista, mas na maioria das vezes isso é um fato isolado. Quando isso ocorre, geralmente criança 6 meses até 6 anos de vida, na fase que ela está pequenininha. Geralmente até 3 anos de idade. Às vezes não acontece a crise epilética nos primeiros anos da vida. Acontece depois. Tem algum fator que provoca, que detona isso, doutor? Isso, perfeito. O que é que acontece? Como é a circuitaria elétrica, qualquer problema que leve essa descarga pode dar crise. Emocional também? Por exemplo, alguns motivos. Traumatismo. Você teve um trauma, teve uma contusão, um pequeno sangramento, crise convulsiva. Um AVC no idoso. Traumatismo é bater a cabeça em algum lugar. Isso. Um AVC, uma isquemia, lesa o neurônio, faz que tenha uma descarga naquela região, causa também. A maioria das vezes, felizmente, apesar dos pacientes ficarem tristes com isso, a gente chama idiopática, que é o quê? O médico investiga tudo, o paciente que tem epilepsia, né, que tem uma crise e depois tem outra, ele precisa ser investigado com a ressonância para afastar uma tumoração. Tumoração é uma causa que o neurocirurgião é o que mais eu vejo. A pessoa tem um tumor e leva essa descarga. E daí começa a ter convulsões. Começa a ter convulsão. Por quê? Nessa circuitaria elétrica ela tem uma lesão. Uma obstrução grande. E essa obstrução causa essas descargas. Quero dar o meu bom dia com muita alegria para todo mundo que também está nos ouvindo pela rede de Rádio Gospel. A gente está aqui com o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, falando hoje sobre crise epilética. E a gente tem visto, por incrível que pareça, aumentar o número de pessoas com crise epilépticas. Isso pode estar relacionado a... Hoje a gente vê todo mundo tomando muito remédio. E o brasileiro tem assim, o costume de receitar um para o outro. Tem alguma associação medicamentosa com isso? Perfeito. Doutor? Você fez 2 perguntas, eu vou tentar responder as duas, Vamos lá. Que foi a questão do estresse, né? Se está relacionado ou não. Em primeiro lugar, a epilepsia, como você falou, é comum. 1% da população tem. Para uma doença neurológica, porque a gente chama comum, é a segunda principal causa de doença neurológica. Só perde para enxaqueca. Então, ela ocorre com frequência. Qual o problema desse tipo de doença? É que é uma doença que afeta o nosso cérebro e ela tira a gente do nosso eixo, da nossa consciência. Então, imagine alguém que está completamente normal, muitas vezes sem aviso nenhum, ela perde a consciência. Então, ela tem um impacto emocional muito grande, né? A pessoa fica... Que envergonhada. Há pessoas que se urinam, né, doutor? Isso, Então, geralmente, é uma doença que a gente chama autolimitada. Isso dura alguns segundos ou minutos e depois a pessoa volta ao normal. Mas, naquele tempo, isso tem um impacto muito grande. E qual a confusão, vamos dizer, tanto do ponto de vista médico, para a gente dar o diagnóstico, às vezes é difícil, é que muitas vezes a síndrome conversiva,
que é o quê? Alguém, por algum motivo emocional, saiu do eixo dela, teve uma convulsão. Eu sempre falo, as doenças do aspecto psiquiátrico ou psíquico, elas não são doenças inventadas. A pessoa sente aquilo, mas não tem uma base anatômica para aquela doença. A gente investigou a crise epiléptica e não é uma crise epiléptica. Isso faz com que a pessoa teve uma alteração emocional e ela muitas vezes cai e perde a consciência. Então, muitas vezes, para quem é leigo, para quem não é médico, é muito parecido, né? E o neurologista, que é quem lida com isso, às vezes tem que fazer toda essa propedêutica, examinar, conversar, pedir os exames até concluir. Quando se trata de uma epilepsia, que é uma doença de ordem anatômica, funcional, precisa de remédio... Você vê algum mau funcionamento, anatômica é o seguinte, fez um exame do cérebro, sei lá, e viu que tem alguma coisa ali que realmente causa. Isso. Ela é uma doença clínica, então pela história clínica o médico consegue diferenciar. Uma porcentagem desses pacientes, eles vão fazer uma ressonância e um eletro, eles vão vir normal, mesmo assim ela vai ter epilepsia. Como o médico diferencia... Na ressonância não vem normal? Muitas vezes vem normal. Os dois normais? Muitas vezes vem os dois normais. Essa que é a dificuldade, né? E é epilepsia também? E muitas vezes é epilepsia. Então, essa que é a dificuldade, né? Então, você pergunta, como é que o médico sabe, então? Se como é que sabe? Normal? Está tudo normal. A epilepsia é um diagnóstico clínico. Pela história clínica, pela forma de manifestação, né? Até hoje na medicina, por mais que a gente tenha exame, a conversa, o que a gente tira do paciente, somado com a nossa informação anatômica, funcional do cérebro, a gente dá a maioria dos diagnósticos. Então, a grande maioria dos diagnósticos não são feitos por exame. O exame a gente chama complementa. Ele complementa essa conversa do médico que ajuda no diagnóstico. Doutor, a gente sabe de algumas pessoas que fizeram cirurgias e os seus ataques epiléticos diminuíram. Existe alguma cirurgia? Existe, sem dúvida. Então, a epilepsia, 70% dos pacientes eles são controlados com remédio simples, um remédio único. Ou seja, é uma doença que o neurologista clínico trata na grande maioria das vezes. Algumas pessoas, esses 30%, que não é um número pequeno, se é a segunda doença mais comum... Que é 30% de 1% da população. Da população, né? É muita coisa, né? E uma doença que limita muito a pessoa. Ela tem uma epilepsia que a gente chama refratária. Que isso? Então, deu a medicação, mesmo assim a pessoa continua tendo crise. Então, uma pessoa... Com medicação nenhuma passa. Com nenhuma medicação. Então, às vezes, o neurologista começa a combinar as medicações, mais de uma medicação, uma porcentagem ele consegue controlar, e outros pacientes têm doenças específicas que precisam sim de cirurgia. Por exemplo, se o paciente teve crise, a gente fez a investigação, encontrou uma tumoração. Isso é uma indicação, muitas vezes, de cirurgia. Se essa tumoração for benigna, a gente vai fazer aquela discussão, como a gente falou daquela vez, precisa ou não operar. Outras vezes o paciente tem uma doença que é uma das principais causas de pacientes que operam, que é a esclerose mesial, do lobo temporal. O que é esclerose? Esclerose nada mais é do que como se fosse uma cicatrização numa região do cérebro. Então fica uma cicatriz no cérebro? No cérebro, que a gente vê na ressonância. Vê na ressonância. E é possível remover essa cicatriz? É possível remover. A grande dificuldade de tratamento cirúrgico de epilepsia, a gente às vezes pega no consultório um paciente que, eu tenho epilepsia, eu descobri que tem uma cirurgia, então vou no neurocirurgião para ver se opera. É porque essa é uma doença que é tratada de forma multiprofissional. A porta de entrada, vamos dizer, o médico que vai acompanhar esse paciente é o neurologista. O neurologista vai avaliar e casos específicos ele vai mandar para o neurocirurgião. O neurocirurgião vai fazer a avaliação e, junto com a equipe, vai fazer essa definição. Vai conversar com o neurologista do paciente. Muitas vezes é necessário fazer uma avaliação neuropsicológica e ver se, naquele caso específico, precisa ou não de cirurgia. Falando de crendice, tem gente que fala que se você for acudir alguém que está tendo uma crise epilética, toma cuidado com a baba da pessoa, porque naquela baba pode pegar a epilepsia. Não, epilepsia é uma doença que, além do problema que o paciente tem, o aspecto de informação da população leva a doença a ser um problema maior do que ela é de verdade. A maioria das vezes, quando a pessoa tem uma crise, é uma doença autolimitante. O que a gente vai fazer? Se a gente vê, eu também médico faço isso. Se alguém tem uma crise convulsiva na minha frente, o que eu vou fazer é observar. Como assim? Vou deixar a pessoa em segurança, um local seguro. Só para ele não se debater. Não se debater, não bater a cabeça. Coloque ela de lado para que aquela baba, às vezes, não vá para o pulmão, ela não aspire aquilo, a língua também. Não é para colocar de forma nenhuma a mão, ou dedo, ou colher, o que quer que seja dentro da boca do paciente e esperar essa crise passar.
essa é a medida. A doença é autolimitante, a crise é autolimitante. Então, ela passa... Faz a pessoa não ter controle sobre si, é isso? Durante um tempo pequeno. Então, raríssimas vezes uma pessoa tem uma crise e ela não volta da crise logo depois. Então, o que a gente faz é observar. Mas tem gente que não volta? Fica em coma? Isso. Casos raríssimos, a pessoa tem uma coisa que a gente chama status, que ela tem uma crise e tem outra. Então, passou alguns minutos, a gente orienta para familiar de quem tem epilepsia. Passou alguns minutos, segundos de crise, esse paciente voltou, ele vai colocar, se ele já sabe que tem epilepsia, vai observar e geralmente a pessoa vai voltar à consciência dela normal logo depois. Se isso não acontecer, ela tem que ser levada no pronto-socorro. Se essa é uma crise nova, a primeira crise da vida, a pessoa tem que ir para o pronto-socorro, para o médico avaliar e investigar. Para ver quais exames vão ser necessários. Como eu falei, como eu sou neurocirurgião, chega para mim casos que a gente chama secundários, né? Paciente que tem um tumor, que tem uma lesão, que tem uma massa. Que é esse o mais comum da neurocirurgia? Na neurocirurgia. Na população geral, que é o seu público que está assistindo, não. A maioria das vezes é uma doença benigna, que com uma medicação única esse paciente vai ter uma vida normal, qualidade de vida normal. E de repente pode ser uma vez só um fato isolado. Isso, a gente fala 1% da população tem epilepsia, que ela se repete. Se a gente fala uma crise única, isso chega, os estudos mostram, de 5 a 10%. Ou seja, né, a cada 10 pessoas, uma pode ser. Pode então, ter uma crise em qualquer idade. Em qualquer idade. Por que isso acontece? Muitas vezes bebida alcoólica, ela diminui esse limiar e faz a pessoa ter drogas. Crise. Drogas, sem dúvida nenhuma. Então, são as causas que a gente chama secundárias por uso de substâncias. Tá. Você perguntou da medicação, né? Tem medicações que, sem dúvida, baixam o limiar também de crise. Por exemplo, doutor? Por exemplo, às vezes um paciente, às vezes acontece ele usar um antibiótico que pode baixar esse limiar e ela tem uma crise única. E quando ele vai no neurologista... Olha isso, usar um antibiótico e de repente você... Ai, tô com não sei o quê, eu tenho um antibiótico em casa, vai esse aqui mesmo. Isso. Então, por isso que é bom procurar o médico e o neurologista e o clínico, ele vai olhar e vai dizer, opa, o que aconteceu que você teve essa crise? Então, às vezes, na história do paciente que ele ouve, ele identifica qual foi o ponto de gatilho, né? Como eu falei, é a circuitaria elétrica que está... que desencadeou aquilo ali. Então, ele vai atrás dessa causa. Puxa, muito obrigado, doutor Júlio Pereira, sempre está aqui nos esclarecendo demais, acrescentando muito. E eu quero deixar um contato aqui para você. É o iNeuro com W, tá bom, gente? Então, é WeNeuro, weneuro.com, weneuro.com. Tem também um telefone, 0 prestadora 11 3141-9550. Muito obrigada, doutor Júlio.